Acreditar que o Estado tem interesse em e é capaz de proteger a biodiversidade é de uma ingenuidade pueril. É acreditar que políticos, usando o dinheiro dos outros e sem sofrerem as consequências de suas más decisões, têm motivação e sabedoria para decidir não só o que é melhor para a nossa espécie, mas também para as demais espécies com as quais coabitamos este planeta. Além disso, quem pede mais legislação sobre a conservação da biodiversidade está aceitando que seus concidadãos sejam ameaçados de agressão. Por ser antiética, qualquer intervenção estatal necessariamente cria mais problemas do que os resolve. Para facilitar o entendimento, pensemos em um animal domesticado, digamos o cavalo. Talvez ver cavalos puxando carroças pesadas, levando chicotadas no lombo, chegando quase à exaustão, o incomode. Sim, incomoda a mim também, fico com muito dó dos bichos. Agora, imagine que caiamos em tentação e consigamos pressionar políticos, fazendo-os com que aprovem uma legislação proibindo a tração animal. Podemos estufar o peito e nos vangloriar nas redes sociais, mostrando quão virtuosos somos. Mas quais são as consequências dessa proibição no mundo real? Primeiro, as consequências econômicas. Aqueles que dependem dos cavalos e provavelmente estão em uma situação financeira longe da ideal, passam a ter mais dificuldades para sustentarem a si mesmos e suas respectivas famílias. Segundo, as consequências ambientais. Graças a essa proibição, há grandes chances dos animais serem abandonados e morrerem logo de desnutrição ou de alguma doença. Terceiro, as consequências políticas. Agora, políticos têm mais poder, sendo capazes de interferir ainda mais nas vidas das pessoas. Quando conveniente, esse poder será usado até contra os que defenderam essa legislação. Esse exemplo é muito simples. Protesto ativista. Quando falo em conservação da biodiversidade, estou me referindo a populações selvagens, em ambientes naturais, ameaçados pelas atividades humanas. Certo, olhemos para essas situações então. O que será que acontece quando a interferência estatal diminui? No caso, como é difícil realizar experimentos manipulativos, aqueles em que cientistas controlam ativamente o nível das variáveis, podemos aproveitar alguma oportunidade histórica para realizar experimentos mensurativos, aqueles em que cientistas simplesmente medem o que ocorre naturalmente. Uma dessas oportunidades aconteceu no leste europeu, na antiga Cortina de Ferro, aqueles países que, até o início dos anos 1990, estavam dentro ou sob a órbita da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com o colapso do comunismo, houve, grosso modo, dois grupos de países na região. Primeiro, aqueles que rapidamente fizeram reformas econômicas e diminuíram o grau de intervenção estatal, como Bulgária, Letônia, Lituânia e Ucrânia. E segundo, aqueles que fizeram reformas econômicas lentamente e demoraram mais para diminuir o grau de intervencionismo, como Eslováquia, Estônia, Hungria, Polônia e República Tcheca. Liderados pela bióloga russa Eugenia Bragina, um grupo de pesquisadores aproveitou essa situação para analisar populações de 7 espécies de mamíferos: alce, corça, javali, lince euroasiático, lobo, urso pardo e veado vermelho. Eles usaram um banco de dados para acompanhar as flutuações dessas populações naqueles países do leste europeu dos anos 1980 aos anos 2010. Os pesquisadores compararam os países dos dois grupos ao longo do tempo e testaram se houve diferenças no tamanho populacional daquelas 7 espécies conforme a velocidade das reformas econômicas após a queda do comunismo. Eles observaram que, nos países com reformas rápidas, muitas populações aumentaram de tamanho, enquanto que, nos países com reformas lentas, muitas populações diminuíram. Em outras palavras, nos países que se aproximaram mais da economia de mercado, a situação daquelas 7 espécies de mamíferos melhorou consideravelmente. Se isso aconteceu para essas espécies, todas de grande porte, é razoável supor que o padrão se manteve para as espécies de menor porte. Ao contrário do que somos ensinados, portanto, a abertura econômica promoveu uma melhor conservação da biodiversidade. Para quem entendeu a escola austríaca de economia, isso não é surpresa. Com planejamento central, o cálculo econômico é impossível e os recursos são obrigatoriamente mal alocados. Quanto mais socialista o país, mais irracional é essa alocação de recursos. Logo, em relação à demanda da sociedade por preservação da biodiversidade, quanto mais intervencionista for um Estado, mais incapaz de provê-la no nível desejado ele será. A socialização da diversidade biológica leva àquela tragédia dos comuns e garante que não haja incentivos para que plantas e animais sejam devidamente conservados.
Isso pode ser observado em outro caso, mais recente, ocorrido aqui no Brasil mesmo. Por sua beleza, exuberância e diversidade diária, a Amazônia constante e merecidamente é assunto de matérias e reportagens mundo afora. No final de 2019, houve um escarcéu na grande imprensa, já que porções consideráveis da floresta amazônica estavam sendo queimadas. Imagens de árvores envoltas por labaredas, do céu encoberto por uma cortina de fumaça e de animais em chamas agonizando percorreram o mundo. Tudo isso causou uma comoção em nível mundial raras vezes vista. Embora o número de queimadas estivesse próximo da média dos últimos 15 anos, isso pouco importou. Celebridades se aproveitaram do cenário para continuar encenando virtude. Ativistas ambientais usaram a oportunidade para decretar mais uma vez o fim dos tempos. Políticos de facções rivais tiraram proveito da situação para criticar políticos da facção que estava no poder. Nada disso fez diferença para a floresta em si. Queimadas catastróficas vêm acontecendo na região há décadas, desde que houve subsídios estatais para sua ocupação, e continuarão acontecendo enquanto florestas forem consideradas bens públicos. Usualmente, fogos são colocados nas fazendas vizinhas para limpar o pasto e promover a rebrota das plantas forrageiras, que são usadas para alimentar o gado. Como as florestas no entorno não têm incentivos para serem exploradas economicamente, caímos naquela tragédia dos comuns. Não há, assim, preocupação com as consequências das queimadas, com os incêndios nas áreas florestadas e os prejuízos à diversidade biológica. A preferência temporal aumenta e o pensamento passa a ser de curto prazo. Não há um dono, com plenos direitos de propriedade, defendendo-as e usando-as racionalmente. Proíbam as queimadas, ordena nosso ativista. Além de antiético, pois envolve interferir na propriedade de alguém, isso não só não funciona, como agrava o problema. Assumindo que o Estado consiga implementar essa proibição, algo bem questionável, isso leva a um acúmulo de biomassa seca que é bastante inflamável. Chega um momento em que há tanta biomassa seca que qualquer fator de ignição, como uma bituca de cigarro ou um raio, provoca incêndios catastróficos. Isso é o que também aconteceu na Austrália, no mesmo ano de 2019, e o que vem acontecendo na região do Cerrado Brasileiro há décadas. O que podemos esperar do Estado são medidas antiéticas e estapafúrdias. Por exemplo, em 2007, habitantes de um vilarejo no sudoeste da China se espantaram quando uma montanha que havia sido minerada começou a ser pintada de verde. Embora envolta, como de costume, em mistério, a ordem aparentemente havia sido dada pelo Departamento Florestal da região para chamar a atenção para a proteção ambiental. Nessa operação, o Estado chinês gastou cerca de $56 mil, que seriam suficientes para reflorestar de verdade uma área muito maior do que aquela montanha. Nada como confiar na racionalidade do Estado, não? Nas Ilhas Maurício, a partir de 2002, houve um grande aumento na produção de lixia e manga, pois os produtores começaram a exportá-las. Com esse aumento, um morcego frugívoro endêmico das ilhas, a raposa voadora de Maurício, até então restrito às florestas, passou a visitar as plantações e a se alimentar das frutas. Para proteger a produção, em 2015, o governo começou um programa de abate, que, em 4 anos, havia matado mais de 50 mil morcegos. Como esperado, o abate não funcionou. A melhor estratégia, no caso, mais barata e eficiente, era a cobertura das árvores com rede, mas isso foi ignorado pelos políticos de lá. Quer mais? Comercializar animais faz parte do nosso direito natural à autopropriedade, mas é algo fortemente regulado pelo Estado. Um caso emblemático ocorreu em 2019, quando ativistas ambientais denunciaram uma cidadã de Corumbá pelo pseudo-crime de contrabandear pássaros. A polícia invadiu sua residência e resgatou 160 canários peruanos. Como esses pássaros haviam cruzado a linha imaginária entre a Bolívia e o Brasil, sem um documento arbitrariamente exigido pela vigilância sanitária, eles todos foram sumariamente mortos e incinerados. Como o Estado se preocupa com o bem-estar das outras espécies, hein? Curioso que, depois de distorcer toda a economia com impostos, regulações e subsídios, o Estado resolva criar imensas unidades de conservação para procurar satisfazer a demanda da sociedade por preservação da biodiversidade, como se canetadas de políticos bastassem para isso. De modo nada surpreendente, tais unidades, via de regra, tornam-se parques de papéis, pois o Estado não tem nem motivação nem capacidade para fiscalizar extensas áreas. Há aqueles que pedem ainda mais intervenção estatal, ainda mais verba roubada da população via impostos, na vã esperança de que isso vá adiantar. Não vai.
O problema é sistêmico.